E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Tá tudo nas mãos do Renato. É tudo na conta do Renato, brother. Não, cara. Pelo amor. Cara, vamos e vai a puta que lhe pariu, sacou, brother? Vamos comentar a derrota de 2-1 do Grêmio pro Flamengo. E mais uma vez, é o que eu venho dizendo, quando eu não vejo teimosia, tudo bem. Mas agora já virou palhaçada, Renato. Cara, hoje eu dizia JP Galvão, ele vai ir com o JP Galvão. Primeiro, é um jogador que já tá... vai embora. O Grêmio vai fazer a cagada, eu não duvido nada, mas não vai. Cara, por Deus, uma hora eu vi e depois eu pensei, não, nem vou comentar. Tava 0-0 ainda, ele coçando a cabeça no campo. Coçando a cabeça. Imagina, tu tá jogando futebol em alto nível, profissional, e te dá uma coceira na cabeça. Cara, enfia os dedos no cu e faz uma gaita. É inacreditável, cara. É impossível na base. Hoje eu falava com o Daui. Na base jogam sem centroavante. Não, é impossível, não tem outro. O Grêmio hoje, eu queria comentar o jogo, porque ficou mais uma vez nítido que o Grêmio poderia ter buscado um resultado melhor. Se você perguntar que o Grêmio poderia ter ganhado o Flamengo. Tem uma alta qualidade, é difícil de fazer gol no Flamengo. E quando eles querem jogar, mas eles são sujeitos a ter dias ruins. Eu acho que tem time mais perigoso por aí que ninguém fala. Mas, cara, o Grêmio provou que poderia brigar pelo resultado. Mas é mal escalado. Né? Segundo tempo. Pô. Então eu vou tentar comentar o jogo, mas por favor, cara. Aí o Galdino, o Grêmio perde a referência quando Diego Costa não está. Da mesma maneira que a referência do ano passado era o Soares. O Grêmio não tem nem que seja um 10 como referência. Então tá, cara, joga o Cristaldo é aquele passador de bola, um cara muito eficiente que tem. Quando tu não enxerga ele, mas tu olhar para os números, ele tá sempre. Os números dele são muito bons. E ele tem melhorado muito, mas é um passador de bola, um jogo meio campista. Então, o Grêmio perde a referência. Quando sai a escalação, eu pensei, tá, cara, ai que se escorrerem, se jogarem, né? E o Grêmio corre. O lateral direito do Grêmio, um baita lateral. Pavon jogando bem, mas sozinho, solitário, no meio de umas nuvens, do meio campo, que até não consegue criar, mas passa bem, mas não tem referência. Por que não entra com o Natan Fernandes? Com o Pavon? O Grêmio, o primeiro tempo do Grêmio, assim, ó, mais ou menos até uns 5 primeiros minutos da partida, até quase 10 por aí, foi um bate-rebate. O Flamengo tinha mais a bola no chão, no sentido de criar, mais ser muito perigoso nos contra-ataques, mas não passava também de tentar por bola parada. O Grêmio jogava muito no lançamento, na jogadas enfiadas lá no meio do campo, às vezes pelos volantes, Dodge e o PP jogando muito bem, e Cristaldo flutuando pelo meio campo, né? Galdino virou um Galdino mais uma vez por não ter referência, senão eu entenderia. E JP Galvão, ele não é só um jogador a menos, ele é um jogador a mais para o adversário.
É absurdo. Cara, tem uma jogada bonita que o Grêmio faz, porque o Grêmio, nos primeiros momentos do jogo, o Grêmio teve um toma lá da cá, teve domínio, pressionou, brigava pela bola, o Flamengo quis começar aquela coisa de sair jogando e o Grêmio jogando sem dar balão, sem dar bico na frente da área, e o Grêmio pressionando, o Flamengo tem que mudar o estilo, né? E o Grêmio fez um toma lá da cá com o Flamengo, sempre muito perigoso, né? Mas teve uma jogadas assim onde nitidamente JP Galvão e o Galdino, comum sem referência nenhuma no time do Grêmio na parte da criação, ficou além, sabendo que tem jogadores melhores, poderia ter opções melhores. Esse rapaz está vendido. Nem vou dizer vendido, mas o Grêmio não vai ficar desacreditado em uma fase. Pelo amor, mas o que esse cara faz? Cara, deve ser assim, bateu uma solidão aí em Porto Alegre, o rapaz, eu não entendo, cara. Tu não é treinador? Eu gosto com camisa nova, não tem. Não tem. Te vira, brother. O Renato agora conseguiu, parece, tirar o melhor de cada característica do jogador, inclusive do Reinaldo. Mas daqui a pouco, mal escalado, as características negativas começam a aparecer e daqui a pouco começa até a queimar os caras. Mas o Grêmio, os jogadores correram, jogaram, mas é mal escalado. Mais uma vez a teimosia. A partir dos 20 e poucos minutos, quase 30 e poucos minutos, o Grêmio começa a ficar melhor e agredir, roubar a bola na frente da área, e o juiz toma lá da cá, e deixando o jogo correr, e nem tudo era falta, aqueles cai-cai que eles acham que vão dar falta para eles não deram, né? Mas daqui a pouco vai dando chance pro azar, o Flamengo abre o placar, tem qualidade, deram espaço, e o rapaz fez o gol. Até o Dalvino mandou o goleiro abraço curto, eu achei que ele estava indo bem, ele tinha feito uma defesa muito difícil, e depois fez também. No segundo gol eu achei bracinho curto. Mas o problema é que começou o rodízio também, não firma o goleiro, o Marquezinho estava sem ritmo, melhorou, não jogou de novo, e não vai jogar de novo agora com o Botafogo. O Grêmio precisa tentar no Campeonato Brasileiro, minha gente. Não briga, cara, não briga, sacou? Porra, brother! Então, mais uma vez eu digo, o Grêmio poderia ganhar, e por que não ganhou? Se correu, se jogadores melhoraram sobre si mesmos, por causa que é mal escalado. No segundo tempo, aí sim, aí o Grêmio tomou um banho de bola, né? Mas assim, foi envolvido. O Grêmio não criou nada, era 20 minutos do segundo tempo, o Grêmio não tinha botado a bola no chão, brigando muito para não botar a bola no chão. O Flamengo melhorou lá no primeiro tempo, quando perde os jogadores, aqueles ali, o Jesus e o Cebola. Eu não vou dizer que foi o Pedro Henrique, mas foi o meio-campo que encaixou com a entrada daqueles outros caras ali. E a partir dali, o Grêmio tomou o gol e no segundo tempo o Grêmio começa muito mal. JP Galvão, mais uma vez, eu não consigo entender o Renato para debochar da cara do torcedor. Tira o Pavon, que estava melhor no segundo tempo, pareceu mais participativo e isolado, né? Para fazer as mudanças e botar o Matheus Fernandes, cara, tira. JP Galvão jogou quase até os 90 minutos. Eu não aguento mais falar o nome desse cara. Aí o Grêmio tomou 2-0, fez 2-1, Edenilson, que é um jogador que é nítido, que dá para aproveitar. Eu não estou mais afim de falar, e foi uma puta que pariu.